Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia Vegetal. E esse vídeo é continuação do vídeo anterior, onde a gente estudou o fotoperiodismo, onde nós estudamos quando que as plantas elas florescem. E lá nesse vídeo a gente viu que os fitocromos são as proteínas responsáveis por esse florescimento, né, das plantinhas. Agora, como eles fazem isso? Para começar, tá? Esses fitocromos, eles são proteínas azul esverdeadas, que elas ficam lá nas folhas, né? Principalmente nas folhas das plantas. E esse fitocromo, pessoal, dependendo do estímulo que ele receber, ele pode se transformar, ele pode mudar de formato. Existe o formato R e o formato F. A gente costuma dizer que o formato R do fitocromo é inativo e que o formato F do fitocromo é um formato ativo. Bom, eu vou explicar primeiro como esse fitocromo ele funciona, para depois dizer como que isso acaba resultando no florescimento da flor, tá? Olha só, se o fitocromo R, o formato R dessa proteína, receber um comprimento de onda de 660 nanômetros, ele acaba se transformando, né, mudando para o formato F. E esse formato F, que é o formato ativo dessa proteína, se receber um comprimento de onda de 730 nanômetros ou se ficar no escuro, ele acaba se transformando no formato R do fitocromo, que é o formato inativo dessa proteína, tá? Então, se o R receber 660, fica F. Se o F receber 730 ou ficar no escuro, fica R, tá? Bom, vocês sabem que durante o dia, pessoal, a gente vai ter os dois comprimentos de onda. A gente vai ter tanto 660 quanto 730 nanômetros. Então, durante o dia, as plantas elas têm tanto o formato F quanto o formato R de fitocromos nas suas folhas, tá? Só que existe uma tendência de, durante o dia, essa planta ela ter mais fitocromo F do que fitocromo R. O que não acontece durante a noite, porque durante a noite tem período de escuro e pode acontecer a conversão de fitocromo F em fitocromo R, ok? E aí que entra a questão da percepção do fotoperíodo pelas plantas, né? Se a planta ela é uma planta de dia curto, deixa eu só puxar a folhinha aqui um pouquinho mais para cima. O fitocromo F age como um inibidor do florescimento dela. E se a planta é uma espécie de planta que gosta de dias longos, o fitocromo F estimula o florescimento delas. Então, aqui existe um contraponto, tá? A matéria fica um pouco complicada porque depende da compreensão de que existem plantas que interpretam o fitocromo F como algo que inibe a floração e existem plantas que interpretam o fitocromo F como algo que estimula a floração, certo? Então, olha só, vamos entender o que acontece durante o inverno e durante o verão, certo? Tem uma tabelinha rápida aqui para a gente mais ou menos entender o que acontece. No vídeo anterior a gente já conversou, durante o inverno as nossas noites são longas, certo? E durante o verão, vou botar aqui noite para vocês lembrarem, né? No verão, as noites são mais curtas em relação às noites do inverno. No que isso implica? Bom, em noites longas, pessoal, a gente pode, não sei se vocês vão lembrar, vamos voltar aqui a folhinha para vocês verem, tá? Quando a planta está exposta ao escuro, o fitocromo F se transforma em fitocromo R. Então, se a noite for bastante longa, a gente pode ter uma conversão quase que total de fitocromo F em fitocromo R. Quando isso acontece, tá? Quando essa conversão é bastante, né, é grande, a concentração de fitocromo R na planta fica muito elevada. E para a planta, essa alta concentração de fitocromo R é um sinal de que ela está no inverno. Então, é assim que ela sabe que a estação mudou. Quando tem mais fitocromo R do que fitocromo F, significa que a noite está longa, logo ela está no inverno.
Agora, a gente vai mudar um pouco a nossa percepção. Vamos falar um pouquinho das plantas aqui de dia curto e depois das plantas de dia longo. Para uma planta de dia curto, o fitocromo F é um inibidor da floração. Ou seja, se eu sou uma planta de dia curto, o fitocromo F inibe, certo? Ou seja, se eu sou uma planta de dia curto, eu gosto de noites longas. Por quê? Porque em noites longas, todo o meu fitocromo F, que é inibidor de floração, foi transformado em fitocromo R. Então, isso faz com que essa planta floresça, né, no inverno. Tudo bem? Agora, uma planta que é de dia longo, ela gosta de noites curtas. Por que que ela gosta de noites curtas? Porque plantas de dias longos interpretam o fitocromo F como alguém que estimula a floração. É o contrário do que as plantas de dia curto fazem, né? Então, como elas gostam do fitocromo F, porque para elas o fitocromo F promove a floração, elas precisam de noites curtas, porque elas precisam de muito fitocromo F. Então, no inverno, como as noites são muito longas, se todo o fitocromo F for transformado em R, não vai ter ninguém promovendo a floração delas, né? Então, o que que vai acontecer? Ela precisa de noites curtas para que exista bastante fitocromo F promovendo a sua floração, tá? Então, por isso, plantas de dia longo florescem, né, no verão. E plantas de dia curto florescem no inverno, porque elas têm uma percepção diferente dessas proteínas, né? Para as plantas de dia curto, o fitocromo F inibe a floração, tá? E para plantas de dia longo, o fitocromo F estimula a floração. Feito, pessoal? Era isso de fisiologia. Um beijãozão para vocês e até o próximo curso.